Iniciando mais análises falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou usar hoje o Bola VIP para falar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Flamengo deixa negociação com o estrangeiro de lado e prioriza Luiz Henrique. Eu vejo que a melhor contratação que o Flamengo tem é o Luiz Henrique. Jogador rápido, acho que vai deixar o time Flamengo com dois pontas rápidos, habilidosos, técnico e que decide jogo. Samuel Lino de um lado, Luiz Henrique do outro e Arrascaeta armando. Então, e Pedro matador na frente. Então o time adversário vai se preocupar muito com o ataque do Flamengo. Eu volto a dizer, o ponto direito que mais chamou atenção foi o Everton Ribeiro. Depois dele, o Flamengo tentou vários outros jogadores. O Gerson, o Paquetá veio para se jogar ali, o Carrascal, o Prata, o Luiz Araújo, e nenhum chegou perto do que Everton Ribeiro foi para o Flamengo. Acho que o Luiz Henrique pode sim ser esse jogador que pode ser o jogador nível técnico, habilidade igual ao Everton Ribeiro. Vamos ver, vamos esperar. O nome me satisfaz, é um jogador que deu muito certo no Botafogo. Em relação ao estrangeiro, que é o Amada, não vejo com uma grande contratação não. Mas não vem falar sobre isso, mas Luiz Henrique seria o cara certo para deixar o time do Flamengo mais forte e vem para ser titular. Já o Amada não vem tanto para ser titular. Vamos para outra notícia do Bola VIP. Babi minimiza e faz revelação sobre treta com Leire. Também tem culpa. E tá fazendo certo, não tá deixando essa discussão ir muito além que a batalha entre Ilco e o Flamengo foi cansativa. Acho que ele está tentando quebrar essa discussão e tem já as discussões mais por termo de imprensa na questão de juiz, de briga interna, externa em relação ao resultado. Acho que a briga entre os dois vai passar e o Flamengo continua. Vamos para outra notícia do Bola VIP. Beto ex-Flamengo aprova possível contratação de Amada. Ele é bom jogador, Amada, joga muita bola, mas se vir para o Flamengo vai ser reserva. O grande problema é esse para mim. Ele vem para ser reserva. Arrascaeta sem dúvida o melhor jogador. Ali com camisa 10, você coloca Luiz Henrique de um lado, Samuel Lino do outro, Arrascaeta e Pedro, onde vai entrar o Amada? Carrascal veio também falando disso, aquilo, não conseguiu se firmar, tá nesse processo de conseguir seu espaço dentro do Flamengo. Então se você tem Carrascal, que pode ser o camisa 10 para descansar Arrascaeta, você tem o Prata, Luiz Araújo, para substituir o Luiz Henrique. E se você tem Bruno Henrique, Cebolinha para substituir o Samuel Lino, não precisa. Acho que o Flamengo necessitava mesmo. É um ponto direito. Se você tem Pedro e o Alisson ali, dá para segurar. Preciso de um atacante mais velho, no meu entender, que venha para ser reserva do Pedro. Um cara experiente, rodado, que conhece ali a questão de ser um novo centroavante, sabe fazer pivô, sabe dar o passe certinho. Acho que é outra contratação que também necessita. Com a camisa 10, eu não vejo se você tem o Carrascal ali para substituir, além de Paquetá também quer ser um meio atacante. Então você começa a ter opção, além de De La Cruz também joga como meio atacante. Então você começa a ter opções dentro do Flamengo. Então não vejo uma necessidade de tamanho para trazer Almada. Vamos para mais notícia do site Bola VIP. Flamengo aumenta a proposta para contratar Luiz Henrique.
houvesse 35 milhões de euros após ter a primeira investida recusada. Tito Carioca voltou a carga pelo atacante e a quarta, uma resposta do Zenit. 35 milhões você não traz só o Luiz Henrique, também você pode trazer o Saraiva, outros jogadores ali, o próprio Rafinha do Barcelona, que para mim é um jogador que pode ter esse jogo, titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, se lesionou, mas é titular. Então são jogadores que pode sim fazer aquele lado direito ali, da mesma forma que o Luiz Henrique. Claro que o Luiz Henrique é mais novo, tem mais qualidade. Tem o Ryan também, qual eu lembrei, também pode ir atrás e tentar contratá-lo, repatriar ele. Então, assim, eu vejo que há muita opção se o jogador quiser vir para o Flamengo. Então, não vejo algo só Luiz Henrique, o grande jogador do Flamengo, ali, o grande jogador para aquela situação. Então, o Flamengo deve estar estudando isso, tentou alguma proposta, se recusar, o Flamengo vai atrás de outro jogador, tenho certeza disso. Aproveitando esse cancha aí, que me lembrou outra coisa, Thiago Mendes, que hoje joga no Vasco, ganhou ontem do Fluminense. O Flamengo ficou por anos atrás dele, tentando contratar, e por questão, um Tetalino vinha, e acabou indo pro Vasco. É um jogador que é volante, é zagueiro, é um jogador que cabeia bem no Flamengo. Infelizmente, na época, ele não quis ir pro Flamengo, o Flamengo fez tudo que é jeito e acabou indo pro Vasco. A consequência do negócio não fechar. O Flamengo faz a parte dele, tem um dinheiro, 35 milhões de euros não é pouco dinheiro para um jogador como Luiz Henrique. E se não der, é porque realmente não é para ser do Flamengo. Eu pego o exemplo do Thiago Mendes por causa disso. O Flamengo correu na época, foi atrás e recebia só não. Se o Flamengo receber não, também Luiz Henrique vai para a próxima, assim como o Amado, para mim vai para o próximo, e com certeza tem outros jogadores. E aquele que vier, com certeza vai se encaixar. Mais uma notícia: o Flamengo tenta encontrar novo destino para Matias Vinha. O uruguai foi emprestado ao River Plate no início do ano, mas não conseguiu se firmar e acabou perdendo espaço no elenco. É o Getafe, falei ontem isso. Eu torço pela recuperação do Thiago Vinha. Eu gosto do futebol dele na lateral esquerda. Não sei o que houve, que os treinadores estão vendo que ele não pode render na seleção uruguaia, a mesma coisa. Ele jogou e não obteve sequência. Eu não consigo entender, nós vamos saber um dia o que houve mais. É uma pena, um excelente lateral esquerdo. Flamengo prioriza Thiago Amado e reduz a expectativa de Luiz Henrique. Diretoria rubro-negra mantém planejamento financeiro para a janela e entende que uma investida do Thiago Amado já representa. Lá em cima falei que a Copa Flamengo tenta Luiz Henrique. Depende do jogador. Flamengo, sim, tá na cara. Paquetá foi rapidinho porque que ia voltar, que ia vir pro Flamengo. O jogador não quer vir, o Flamengo vai ficar amado, Luiz Henrique. Não, o Flamengo tem que mirar, tem que ser certeiro. O Flamengo é grande. Os jogadores são pequenos em relação à história, ao poder do Flamengo. Então, se não quer vir, vai atrás do próximo. Mais uma do Flamengo. No site Bola VIP, Felipe Luiz ganha muita moral rapidamente no Mônaco. Comandante ex-Flamengo tem o primeiro grande desafio velho continente nesta temporada. Sucesso Felipe Luiz. Eu gosto como treinador, tem suas teimosias, mas fez um excelente trabalho no Flamengo. Eu creio que no Mônaco também vai ser um bom trabalho. Espero que seja reconhecido, que ele alcance os títulos europeus
e quem sabe no futuro ele volta como treinador da seleção brasileira e depois vir para o Flamengo com toda essa bagagem do futebol europeu, seleção brasileira e retornar. É um sonho, eu acredito nisso, estou falando porque eu acredito nisso, espero que o Felipe Luiz consiga. Vamos para mais notícia. Almada pode vir a terceira contratação mais cara do Flamengo. Negociação pode colocar a Argentina entre a contratação mais cara da história do Flamengo, fecha o ranking. Como falei ontem, eu creio que você investe, você precisa ter dois times de 22 jogadores que joguem, que tem um elenco de alta qualidade, para que o treinador consiga fazer o giro no elenco e não perca tanta qualidade. Vamos para mais notícias do Flamengo. O Flamengo negocia a saída de Lohan programada e discute modelo do acordo. O jogador voltou após empréstimo do Pisa, ganhou a oportunidade na pré-temporada, mas não faz parte do plano do Flamengo. É isso aí, se conseguir negociar é melhor para o Flamengo. O Flamengo consegue ganhar algum dinheiro de cima dele, ou consegue emprestá-lo para ele ganhar experiência e depois retornar ao Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Torço muito também pro Lohan, assim como o Rian Lucas, que também é outro que ontem eu li que tinha recebido proposta. Os meninos da base precisam ir para um time pequeno europeu para ali amadurecer e se alcançar sucesso. Um dia retorna ao Flamengo, assim como foi o Paquetá. Então finaliza meu análise fra. Use seu Paula Fipe, entre, leia, ali tem um trabalho jornalístico, tenha sua própria opinião e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.